Pai esteja conosco e principalmente a nossa irmã Joana que trará a mensagem dessa manhã. E lembrando que o Mestre nos ensinou, vamos fazer a sua oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, mas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. A palavra está com você. Bom dia. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um tema que eu acho que é importante, que toca a todos nós, sobre tudo aquilo que nos dificulta o trabalho no bem. E esse livro aqui, Jesus no Lar, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Lúcio, ele traz momentos de diálogo entre Jesus e os discípulos. Só que cada capítulo ele traz parábolas diferentes daquelas que comumente a gente conhece. E tem dois momentos no capítulo 39 e no capítulo 40 que com histórias diferentes ele vai citando as mesmas situações que são vivenciadas nessa história, que afastam essas pessoas do caminho do bem, do caminho junto a Jesus. E eu queria contar um pouco sobre isso para a gente conseguir refletir também sobre quando a gente se afasta, quando a gente tem um sentimento de desânimo, quando a gente está prosseguindo em algo que é bom para a gente, bom para os outros, que nos ajuda a transformar, e que a gente acaba se afastando. E Jesus coloca de uma forma muito clara, através dessas histórias. E no capítulo 39, ele fala de um homem que vivia numa comunidade e que ele fazia a diferença nessa comunidade, que ele tinha uma postura de auxílio, e de apoio a toda aquela comunidade que ele transformava. E ele coloca aqui que isso começou a incomodar os espíritos das trevas, porque eles não queriam que aquele homem estivesse ali com aquela postura. Então, o que acontece? Eles tentam influenciar aquele senhor que fazia aquele trabalho no bem de várias formas, e eles não conseguem. Então, Jesus conta nessa parábola que esse grupo de espíritos negativos, eles vão até o Senhor das Trevas pedir uma orientação de como tirar aquele homem de bem daquele trabalho que ele está fazendo. E daí ele questiona assim, para esse representante das trevas: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? E daí ele coloca que não, que isso seria uma libertação para ele. Depois ele coloca: se a gente castigar a família dele para ele sofrer? Aí Jesus conta nessa história que ele responde: não, mas se você castigar a família dele, vai ser melhor para ele, porque aí ele vai se unir à família que é a humanidade. Aí que ele vai se dedicar mais ainda. E ele coloca: e se a gente flagelar ele, trouxer feridas, aflições? Aí ele falou: aí ele vai demonstrar a serenidade pela dor. Aí que vocês não vão conseguir desmotivá-lo no trabalho do bem. E o Espírito fala: mas e se a gente conseguir, através da calúnia, da suspeita, do ódio gratuito contra ele, conseguir tirar ele desse caminho do bem? E ele coloca que não, que ele iria, através da perseguição, continuando o trabalho do bem, ele ia se engrandecer diante do Pai. E daí ele coloca: e se a gente assassinar esse homem? Porque daí não vai ter mais como fazer o bem. Aí esse espírito trevoso fala: não, mas se vocês fizerem isso, para ele vai ser uma libertação. Ele é um espírito bom, quando ele desencarnar ele vai ter uma libertação, vai chegar ao Pai, então isso não vai afetá-lo. E daí ele fala, daí esse representante desse grupo de espíritos negativos pergunta
né, para esse espírito representante das trevas, o que ele deveria fazer então para que esse trabalhador do bem ele deixasse de agir? E qual que é a resposta? O que Jesus conta nessa parábola? Que esse espírito trevoso diz: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero à esquerda na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. Aí esse espírito foi lá até esse homem que fazia todo esse trabalho no bem e começou a colocar sugestões de que ele não era bom o suficiente, que ele era pequeno, que ele tinha muitas imperfeições, como que ele gostaria de ajudar se ele ainda era tão imperfeito. E o que aconteceu? Esse servidor, ele foi se desmotivando, foi deixando de fazer o trabalho, foi se achando muito pequeno para fazer o trabalho, e esse trabalho dele acabou até que ele veio desencarnar. E no capítulo 14, Jesus reitera isso com o título Venenoso Antagonista, só que ele fala dessa mesma situação, só que com uma família. Ele conta de uma família que foi colocada numa cidade para fazer uma cidade que tinha muitos valores, não tinha valores morais, que tinha muitos conflitos. Essa família foi colocada nessa cidade para regenerar, para modificar, né, o ambiente desse local. E daí ele fala que tinha o pai, a mãe e 2 filhos. E ele coloca que eles trabalhavam ativamente na caridade, tinham uma fé que era reveladora, que todo mundo admirava, e eles tinham um sentimento de bondade muito grande. E aí o que acontece? Esses espíritos, nesse capítulo 40, eles vão tentar novamente desmotivar, só que daí eles vão ter a ação de fazer várias coisas para que essa família deixe de fazer esse trabalho no bem. A primeira coisa que eles fizeram foi flagelar com a maledicência. Então eles fizeram esse trabalho de maledicência, né, dessa família que estava fazendo um trabalho tão bonito no bem, só que eles se uniram à tolerância e venceram. Segundo ponto, que eles tentaram atingir essa família: espalhar as sombras da pobreza. Mas eles superaram as dificuldades e venceram e se mantiveram no bem. Em seguida, eles levaram a calúnia. Só que eles derrotaram esse perseguidor através do silêncio e da continuação das suas obras, e eles venceram. E depois eles trouxeram a vaidade, né, para eles, através de achar que eles estavam fazendo muito, eles começassem a se perder naquele trabalho. Só que e Jesus coloca que eles se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. E eles não saíram do trabalho no bem, se mantiveram nesse trabalho. Então foi então que esses espíritos, né, decidiram colocar as preciosidades e o dinheiro para tentar desequilibrar esse núcleo familiar. Aí o que eles fizeram? Todas as moedas e dádivas eles passavam adiante no serviço aos desalentados e aos aflitos. Então ele falou assim: bom, a gente já tentou de tudo, a gente já tentou várias formas, né, para que essa família, esse núcleo familiar se desequilibrasse, parasse de trabalhar no bem, e eles ainda continuam se mantendo. E daí, exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. E essa advertência fez com que o pai dessa família começasse a gradativamente se afastar no serviço das boas obras. E ele veio, e aqui Jesus conta que ele veio logo a desencarnar, morreu de pesar.
e posteriormente com as lamentações, as lágrimas, sua esposa e seus filhos também, afastados do serviço no bem, vieram a desencarnar. E essa mensagem, eu li ela no mês passado, e quando eu li ela eu falei, gente, mas nos dois casos, a pobreza foi visitar e eles se mantiveram firmes. O dinheiro, a riqueza, e eles não se desequilibraram, continuaram trabalhando bem. A calúnia, os flagelos, e eles continuaram no serviço no bem. Tanto esse primeiro, do capítulo 39, que chama o Poder das Trevas, o capítulo, tanto esse segundo, eles se mantiveram, essa fé que eles tinham, eles se mantiveram no caminho do bem com tudo isso. E por que será que essa sugestão que ele fala aqui, o que fez os dois saírem do caminho, foi essa sugestão de tristeza junto com o reconhecimento da sua pequenez, das suas imperfeições. E eu, sinceramente, eu falei, mas nossa, mas será que essa tristeza com esse reconhecimento das imperfeições ia fazer essas duas pessoas se afastarem do caminho do bem, se tanta coisa que lhes foi sugerida não os afastou do bem? Por que será? E eu, naquele momento, eu desconfiei, eu falei, gente, mas eu acho que isso não é pequeno perto de tanta coisa que já aconteceu com eles. E eu fiquei com esse pensamento comigo. Dali uns 4 dias, uma pessoa que eu ajudo me mandou mensagem falando que estava precisando de algumas coisas. Aí isso era na sexta-feira. Aí eu falei que levaria para ela, no outro dia, no final de semana eu levaria para ela. E daí na sexta-feira, depois do meu trabalho, eu fui e comprei as coisas que ela precisava. Como era um bairro afastado, eu não ia levar, um bairro mais delicado assim, mais violento, eu não ia levar à noite. Eu ia levar só no outro dia. E daí no outro dia de manhã, eu discuti com uma pessoa da minha família. Eu fiquei muito chateada. Falei assim, nossa, eu comecei a pensar, entrei naquele pensamento, por que eu tô pensando em ajudar alguém? Olha como eu sou imperfeita, eu discuti com uma pessoa. Eu estou pensando em ajudar a fazer o bem, eu estou muito ruim ainda, como que eu discuto? Eu não gosto de discutir, eu não gosto de briga. E eu não consegui controlar e acabei discutindo. Eu sou muito imperfeita ainda, o que eu estou querendo ajudar alguém? E eu não levei o que eu tinha comprado para aquela pessoa. E daí no sábado à noite eu fui fazer uma oração. Na hora eu lembrei dessa mensagem que eu tinha lido 3 dias antes e que eu não tinha lembrado. E quando eu lembrei à noite, eu falei, gente, foi exatamente isso, exatamente o que Jesus falou nas 2 parábolas, que eu achei que talvez não seria exatamente isso. Mas a gente, essa influência falando da nossa pequenez, que a gente não é bom o suficiente para ajudar com esse sentimento de tristeza, faria essas 2 famílias se afastarem do trabalho no bem. E daí estava lá eu, exatamente, não tinha ido levar aquelas doações pelo mesmo motivo. E eu só me percebi disso à noite, quando eu lembrei dessa mensagem que fazia 4 dias que eu tinha lido. E daí eu falei assim, nossa, eu estou exatamente seguindo esse passo. Por eu achar que eu estou muito imperfeita, eu não fui fazer algo que eu posso fazer. Algo que me faz chegar perto de algo melhor do que eu posso ser. E daí no outro dia de manhã, no domingo de manhã, eu fui lá entregar a doação e conversei bastante com essa família e me senti fortalecida, me fez muito bem. Eu consegui, para além das minhas faltas, das minhas dificuldades, reconhecer que existe, que cada um de nós tem uma possibilidade de ajudar, de crescer, mesmo diante das nossas limitações. Eu acho que muitas vezes a gente precisa de uma prova real assim, pra gente entender o quanto que aquilo faz diferença na nossa vida. A gente abrir o nosso olhar. Porque se formos pensar, realmente é mais fácil. Eu sou imperfeita, eu não tenho condições de ajudar porque eu ainda tenho muito a fazer, então eu não vou fazer, não. A partir do momento que a gente reconhece que a gente é imperfeito, mas que a gente reconhece que todos nós temos a centelha divina dentro de nós, que todos nós temos a possibilidade de agirmos diferente, de buscarmos algo diferente para a nossa vida, a gente consegue mudar.
a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido com os ensinamentos de Jesus. Jesus é o grande exemplo para todos nós, porque até hoje, por muitas religiões, ele ainda não é aceito, porque não imaginavam que o Filho de Deus viria numa manjedoura, rodeado de animais, num lugar simplório. Imaginavam alguém chegando com ouro, com riquezas. E Jesus veio e viveu conforme ele ensinava. Ele viveu a humildade, ele viveu a simplicidade. E ele nos ensinou que nós não precisamos de dinheiro para fazer o bem, que nós não precisamos de X ou Y para trabalhar no bem, que todos nós temos essa oportunidade. Enquanto nós não nos dermos conta e tivermos a consciência da nossa realidade espiritual, que o que é passageiro é a nossa vida física, é a nossa vida corporal aqui na Terra, e a verdadeira vida é espiritual. E quanto tempo, cada um já parou para pensar quanto tempo do seu dia, da sua semana é dedicado ao espiritual? Às vezes uma vez na semana, uma ida no centro, ou às vezes 5 minutos, 1 minuto de oração a cada dia. Quanto do nosso dia é dedicado ao espiritual? O quanto que a gente vive constantemente atordoado, tentando fazer coisas do plano físico, atribulados com um monte de coisa que a gente coloca na nossa rotina diária, tentando dar conta de tanta coisa que é passageira, que não vai se manter. E o que é espiritual, o que é verdadeiramente valoroso para todos nós, a gente não deixa aquele tempo importante. Todo mundo sabe da importância de uma atividade física para a manutenção do corpo físico. E para o espiritual? Como que a gente deseja melhorar, evoluir, se a gente não pratica um exercício diário de reflexão sobre os nossos próprios erros, sobre as nossas faltas? Kardec nos fala, diariamente ele analisava todo o dia dele, tudo que ele tinha feito de bom, tudo que ele tinha feito de ruim, e o que ele poderia fazer para modificar aquilo que ainda não estava em conforme com as leis divinas. E esse é um trabalho que qualquer um de nós pode fazer. E por que não fazemos? Porque fazemos um dia e depois deixamos de lado. Porque a nossa evolução espiritual é tão deixada de lado. E esse despertar que Jesus nos fala, ele precisa partir de nós. Jesus, como ninguém, nos mostrou que a caminhada é individual. Ninguém vai fazer isso por nós. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o marido, a esposa, ninguém vai poder evoluir espiritualmente por nós. E se a nossa caminhada é individual, nós devemos urgentemente tomar as rédeas de nossa vida, vigiarmos, orar. Nossos pensamentos e sentimentos, eles se tornam comportamentos e atos nos nossos dias. A nossa higiene mental, ela é fundamental. A nossa higiene corpórea é feita diariamente, e nossa higiene espiritual, e nossa higiene mental. Imagina se todos os dias nós delimitássemos um período do nosso dia para fazer a nossa higiene espiritual e mental, para tentar nos afastar de toda a mágoa, de todo egoísmo, de todo orgulho que temos. Imagine como estaríamos hoje. E essa é uma atitude importante que seja diária.
Porque não significa, hoje eu vou fazer uma higiene espiritual, uma limpeza espiritual, vou fazer oração e vou me livrar de toda a mágoa, de todo ódio que eu tenho. Não! Não é tão simples assim. Por isso que precisa ser diário, que precisa ser constante. Que cada dia que eu diminuir uma gotinha daquela mágoa que eu tenho do meu irmão, daquele sentimento de ódio, cada dia que eu conseguir diminuir um pouco, a minha vida vai ficar mais leve, a convivência vai ficar mais leve e nós teremos condições de termos relacionamentos mais saudáveis, de evoluir espiritualmente. É uma prática que não é simples, mas que pode ser feita por todos nós, e eu acho que isso é o mais importante. E Jesus fala no final desse capítulo que depois de contar dessas duas histórias, dessas pessoas que acabaram se afastando do caminho do bem por conta desse sentimento, dessa indução desses espíritos negativos em dizer da pequenez dessas pessoas, de induzir a tristeza, Jesus coloca: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então olha o que ele coloca. A gente não precisa ter tudo isso. Ele dá vários exemplos de o que já é suficiente para a gente servir no bem. Enquanto possuir condições de servir com os pés, com as mãos, com o sentimento, com a inteligência. Eu acho que todo mundo tem tudo isso. Se tivesse só um, já teria condições de servir, ele fala. Mas imagina, a gente tem tudo isso de condição de servir. Enquanto possui tudo isso, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, identificar essa tristeza, identificar esses momentos de desânimo que muitas vezes aparecem do nada, como naquela situação que eu contei. Já tinha comprado tudo, era só eu ir levar no outro dia. Mas aquele sentimento de tristeza, de reconhecimento da minha pequenez me invadiu, exatamente como contou aqui. E eu deixei de levar aquelas doações, só fui levar no outro dia, para aquelas pessoas que estavam precisando. E esse sentimento de tristeza, de pequenez, às vezes vem de situações pequenas, como uma discussão. Quantos aqui, quem que nunca passou por isso? É dia da mediúnica, é dia do trabalho no centro, mas vem uma tristeza, um desânimo, não sei, eu não quero ir hoje. É por acaso isso? Não é por acaso. São essas influências tentando nos afastar da luz, tentando nos afastar dessa busca do crescimento espiritual. E esse alerta de Jesus vem para a gente justamente ter a sensibilidade e termos olhos de ver para identificar essas situações que vão continuar existindo. E enquanto a gente não orar e não vigiar, elas vão ser mais frequentes ainda. Só que se a gente estiver orando e vigiando, elas vão acontecer, só que a gente vai identificar. Eu acho que aconteceu isso agora, será que eu não vou para o centro? Não, agora que eu tenho que ir para o centro. Que eu preciso renovar as minhas energias, minhas forças, me ligar aos espíritos de luz. E isso é importante ser feito. E se a gente se propõe a esse trabalho diário e íntimo, de refazimento, de reconstrução, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto do nosso Pai. A gente consegue diminuir as nossas angústias, porque a partir do momento que a gente
coloca os nossos medos, as nossas dificuldades nas mãos de Deus, a gente faz o nosso melhor e entrega a Ele para que seja feita a sua vontade, a gente consegue despertar e seguirmos nessa nossa caminhada com muito mais leveza e com muito mais amor. Que Jesus nos abençoe. Que delícia de reflexão, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é pequenininho, que o nosso trabalho não dá diferença, só que nós precisamos estar sempre em sintonia e juntas, né? Enquanto ela falava com o Andrade, a gente não consegue ser a luz do sol. Mas às vezes, se a gente olha na TV, quando tem ali um show, ou até mesmo antigamente, agora por causa da pandemia, a gente era católica, tinha procissão, então cada um levava uma vela, acho que era na Sexta-feira Santa. Era bonito você ver, a gente sabe que era só uma simbologia, que não adianta nada o símbolo da vela, se a pessoa não mudar ela, né? Mas aquelas velas, uma só não iluminava nada, mas aquele monte era uma coisa muito bonita de ver. E assim como às vezes a gente vê nos shows na TV, tem uma pessoa ali com um celular só com a luz, daí os caras pedem, olha, cada um levanta o seu celular com a lanterna acesa. E fica aquela coisa bonita. Assim somos nós. Nós queremos um mundo melhor? Queremos. Vamos fazer a nossa parte, mesmo que seja em tamanhozinho pequeno, de lesma, de formiga, mas vamos tentar fazer. Não é fácil, estamos todo o tempo com provação, mas nós temos essa luz que a gente sabe onde a gente quer. Nós não estamos perdidos. A partir do momento que a gente sabe que nós temos essa luz, já é 70% do caminho. Então vamos seguir. Nosso trabalho de manhã, agradecidos somos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade que nos assiste, que nos assistiu no momento do passo. Que todos possamos voltar para nossos lares, levando nossos corações, amenizado pela paz de Jesus. Aquela paz que somente Ele pode nos dar. Ele disse, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Essa paz que nós precisamos tanto hoje para o nosso dia a dia, para que nós possamos revigorar as nossas forças. E nessa causa bendita de oração, nós recebemos da espiritualidade que aqui nos assiste, todo esse amor, toda essa paz, essa força de seguirmos em frente, como na pregação de hoje, foi o desânimo que muitas vezes abate sobre nós. Nós pensamos, nós nos qualificamos como pessoas inúteis. O meu trabalho é muito pequeno, ele não serve para nada. Mas todo aquele trabalho é feito com amor, dedicação e pensamento de elevação ao Pai. Pensamento no nosso próximo, que aquele trabalho não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o meu próximo, né? Para a elevação do meu espírito. Tudo é válido. Por mais pequenino que seja o nosso trabalho, mas que ele seja feito com carinho, com amor, com desprendimento, na certeza de estarmos doando não para nós, mas para o nosso próximo. Então nós agradecemos o dia de hoje. Oramos por todos aqueles nesse instante que estão necessitando desse empurrãozinho, dessa força, que estão no desânimo. Tantas pessoas neste momento, no mundo todo, estão pensando em suicídio. Vamos mandar uma vibração de força, de ânimo e coragem para essas pessoas enfraquecidas que estão se deixando levar pelos caminhos da droga, dos vícios, que eles recebam essa força, mas que eles façam a sua parte, que eles também tenham a força de trabalhar por si, porque Deus nos dá 50%, o outro 50%
É nós que temos que fazer. Então, que nós possamos, com a ajuda espiritual, fazer essa outra metade, que é a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Ensina-nos a caminhar na Tua luz, para que nós não percamos nos caminhos da vida. Que assim seja.